Saudações, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula para nossa playlist Bora Programar, onde a gente está falando sobre o Postgres. E nessa nossa última aula desse conteúdo que a gente está falando sobre o SGDB, eu trago para você um recurso que, na minha opinião, é um dos principais ativos que você tem dentro do Postgres. Esse recurso permite que você se conecte com outras bases de dados e com outros servidores e não mais essa mesma conexão que você está. Então, sem você deixar a sua conexão de origem, você consegue se conectar em outro ambiente, em outra base de dados, em outro servidor com outro IP, outro usuário e senha, enfim, de fato criar uma conexão a mais, mas sem sair do seu ponto de partida. Isso é muito legal quando você tem uma aplicação SaaS, uma aplicação multibanco, por exemplo, onde você tem diversos bancos de dados, você tem diversos esquemas para poder estar gerenciando e você ficar abrindo conexão com cada uma delas seria um trabalho bastante árduo. Então você consegue utilizar esse recurso a seu favor, concentra todas essas informações em um único lugar e quando você precisar, basta você chamar essa mesma função. Então aqui na aula eu vou te mostrar como que você faz o uso primeiramente do DB-Link, quais são os parâmetros que você tem que passar, como que você invoca ele de uma maneira bastante correta. E depois disso, a gente cria uma função onde a gente salva todas as informações que a gente precisa numa tabela externa, numa tabela separada, e depois a gente consulta ela para que a gente possa rodar um loop em várias outras bases do nosso sistema. Então, vou mostrar para você, por exemplo, que a gente pode ter dois servidores, vários bancos de dados, e você consegue percorrer um loop fazendo o que for necessário. Então, você consegue fazer uma consulta, um alter table, adicionar uma coluna, um processo de manutenção, como o Vacuum, por exemplo, entre diversas outras funcionalidades que fica a seu critério definir. Antes da gente ir para a aula, não se esquece, aqui abaixo tem o botão de se inscrever no nosso canal, clica nele e ativa também o sininho de notificação. Assim, sempre que a gente postar algum conteúdo aqui no nosso canal, o próprio YouTube vai te avisar. E agora chega de papo e bora para a aula. Bom, para que a gente possa começar aqui então o nosso exemplo dessa aula e mostrar para você como que é o comportamento do DB-Link, primeiramente a gente precisa habilitar isso dentro da nossa base, dentro do nosso servidor, dentro do banco de dados que a gente está executando. Porque quando a gente cria um banco de dados padrão ou você tem a instalação nativa do Postgres, esse recurso ele não vem habilitado porque não é todos os desenvolvedores que fazem uso desse tipo de recurso, não é todo mundo que utiliza isso dentro da sua aplicação. Então, por uma questão até de segurança, esse recurso vem desabilitado na base. Se você tem a última versão do Postgres já instalado aí, para você fazer a instalação do DB-Link dentro da sua máquina, basta simplesmente você navegar dentro de um banco de dados. Você pode ver que no caso eu estou logado dentro do banco de dados Postgres e não mais dentro do meu banco DB_users, que a gente vem trabalhando em todas as outras aulas. E agora a gente vai fazer os testes dentro desse nosso banco de dados Postgres aqui, porque ele não tem estrutura nenhuma, eu não tenho tabela nenhuma criada aqui dentro, eu não tenho nenhum tipo de view, eu não tenho nenhum tipo de constraint, enfim. É um banco de dados totalmente limpo e ele basicamente que abriga as configurações do nosso servidor. Então o ideal é que você nem utilize esse banco de dados para poder fazer os seus testes. No meu caso aqui então, até para eu também seguir o exemplo, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Database, Create Database, e eu vou dar um nome aqui para ela, chamado DB_Core, por exemplo, né? Posso dar um save aqui, ele vai criar um banco de dados aqui para mim, tá criado aqui já, posso clicar nele, clico com o botão direito e venho aqui em Carry Tool, que é para a gente poder montar a nossa consulta. Se a gente for tentar utilizar o DB-Link aqui, pode ser que ele esteja desabilitado então. Para poder habilitar, basta a gente fazer o uso do comando Create Extension, e aqui na frente eu passo simplesmente o nome do recurso que eu quero habilitar. Antigamente, a biblioteca do DB-Link ele não vinha nativamente dentro do Postgres, era necessário você fazer download de alguns arquivos, colocar dentro da pasta de instalação do Postgres, compilar a biblioteca em algumas vezes, para depois isso poder estar ativo dentro do seu banco de dados. Isso sem contar que você tinha até que reiniciar o serviço do banco. No nosso caso aqui já não é mais preciso, nas novas versões, basta você rodar esse comando aqui e já vai estar tudo funcionando. Eu vou executar aqui e você pode ver aqui que ele conseguiu criar a extensão com sucesso, né? A gente teve sucesso aqui na nossa consulta. E se eu tentar criar ele de novo aqui, você vai ver que ele já não deixa mais, porque já está ativo. Então você pode executar esse mesmo procedimento aí na sua máquina para que você tenha já todas as funções implementadas do DB-Link. Como você viu, eu acabei de criar esse meu banco de dados, ele está totalmente limpo, a gente pode até navegar aqui, ó, vou abrir o esquema, o public, se a gente vir aqui, por exemplo, em tabelas, em views, em foreign keys, por exemplo, em FTPS, nada disso daqui
ter informação. A gente só vai ter informação aqui dentro de funções, porque você pode ver que todas as funções que o DB-Link precisa já estão criadas. Quando a gente utiliza aqui esse create extension aqui, ele cria todas essas funções para a gente. E você vê aqui que a gente tem diversos recursos para poder utilizar. Mas no geral aqui a gente vai sempre utilizar duas funções. Isso aqui a gente vai vendo no decorrer da aula. O que você precisa saber é simplesmente que esse banco aqui ele está totalmente zerado. E o que é legal desse recurso aqui? Eu posso fazer um select dentro de outra base, dentro de outro servidor, utilizando outros parâmetros de autenticação, como IP, usuário, senha, porta, nome de banco. Ou seja, eu tenho uma certa liberdade para que eu possa me conectar com outros bancos de dados Postgres, simplesmente utilizando uma função, por exemplo. Eu não preciso nem mesmo sair de dentro da minha aplicação para que eu possa me conectar com outra base. E a sintaxe dele é bastante simples. Como, por exemplo, a gente já sabe que lá dentro do nosso banco DB_users, a gente sabe que tem aquela tabelinha users, onde a gente tem já uma estrutura prévia com alguns registros já cadastrados conforme a gente vem vendo nas aulas anteriores. E para que eu possa fazer um select lá dentro dessa tabela, eu vou utilizar a seguinte sintaxe. Vou vir aqui e vou passar select *from, vou passar aqui a minha função de dblink, abro e fecho meu parênteses, ponto e vírgula no final da minha linha. Aqui dentro eu preciso basicamente que de dois parâmetros, são dois parâmetros textos que a gente vai informar aqui dentro. Então eu vou passar o primeiro parâmetro e vou passar aqui na frente o meu segundo. O que é cada um desses parâmetros? Aqui vai ficar toda a parametrização que eu quero para que eu possa me conectar em outra base, em outro host, utilizando outra autenticação. E aqui na frente é o comando que a gente quer executar lá dentro dessa base que a gente está logando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vou colocar o host como 127.0.0.1, que é o meu IP de localhost, eu vou estar acessando a minha própria máquina. Então, por mais que eu esteja abrindo uma outra conexão, é dentro do meu computador mesmo. Então, eu posso utilizar esse IP 127.0.0.1 e eu vou cair exatamente dentro do mesmo lugar. Aí eu posso passar aqui, por exemplo, o user como sendo o Postgres, que é o usuário padrão durante a instalação. Passo aqui também o password, que no meu caso é root. E aqui na frente eu vou passar o dbname. O dbname, obviamente, que é o nome do meu banco de dados. Então, como eu tenho aqui db_users, é exatamente o que eu vou passar aqui na frente. Então, db_users. E somente fazendo isso daqui, eu já estou logado lá dentro do meu outro banco. E agora eu tenho que colocar aqui na frente o que eu quero que seja executado lá dentro dessa minha base. Então, eu posso até indentar o meu código aqui para ficar mais fácil. E eu quero que seja executado, por exemplo, um select lá dentro, retornando todos os nomes de usuário que eu tenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, select user_name from users. Recapitulando mais uma vez que a gente não tem essa tabela users aqui dentro da nossa db_core, somente lá dentro da nossa tabela de destino. E aqui na frente a gente tem uma particularidade. Eu preciso vir aqui na frente e passar um alias, você pode colocar o alias que você quiser, você pode colocar até mesmo uma palavra, você pode utilizar a palavra reservada as juntamente com o alias, enfim, fica a seu critério. Eu acho mais simples utilizar um T aqui, simplesmente de temp, por exemplo. E aqui na frente eu passo outro parênteses e eu preciso informar qual que é o tipo de retorno que eu vou ter desse meu select aqui. Então eu preciso especificar quais são as colunas e quais são os tipos dela. No meu caso aqui, como eu estou retornando simplesmente o user_name, eu vou vir aqui e vou passar user_name e o tipo dele eu vou colocar aqui como text. E para poder testar, eu vou selecionar aqui toda essa minha linha e vou dar aqui um Ctrl R no meu teclado. E você pode ver que eu tenho o username do tipo texto sendo retornado já com todos os usuários da minha base. Então você vê como que é bastante simples você poder logar em outra base simplesmente sem sair da sua aplicação. Isso aqui se torna muito útil porque quando você está dentro de uma função no banco de dados, você tem uma flexibilidade maior da sintaxe lá dentro, você consegue percorrer loops, você consegue criar tabelas temporárias, criar record sets, enfim, lá você tem uma munição de recursos que você pode utilizar ao seu favor para que possa facilitar o seu desenvolvimento. Principalmente quando você tem uma aplicação que você trabalha com vários bancos de dados ou com vários servidores, essa aqui pode ser uma solução muito bacana de ser implementado. E só para você ter ideia de como a gente pode aplicar isso aqui de uma maneira diferente, eu havia deixado aqui numa aba separada um pouco de código aqui que eu desenvolvi anteriormente na aula e eu vou repassar com você aqui tudo que está sendo feito para que você compreenda o poder que isso tem. Então, primeiramente aqui, ó, eu tenho um create table
uma tabela chamada servers. Essa tabela aqui, obviamente, ela vai ser criada dentro do meu banco db_core, e eu tenho uma estrutura básica aqui. Então eu tenho o ID, o host, user, password, a porta que a gente utiliza para conexão, que no padrão é 5432, e eu tenho aqui também o database. Então eu vou criar aqui essa minha tabela, vou dar aqui um Ctrl R, você pode ver aqui que o create foi executado com sucesso, e eu tenho aqui diversos inserts aqui que estão sendo feitos dentro dessa minha tabela aqui, dentro do DB Core, obviamente, né? A gente ainda não está trabalhando com os nossos demais bancos, com os nossos demais servidores. E aqui nesses inserts aqui, ó, você consegue ver que eu tenho o IP 192.168.0.55, que é o IP da minha máquina aqui dentro da minha rede local. E eu tenho aqui também o usuário Postgres, assim aqui ele está setado como branco. Você pode parametrizar de acordo com a sua necessidade. Eu tenho a porta 5432 e eu tenho aqui, por exemplo, o server underline database como client underline 1. Então aqui eu estou simulando que você tem diversos clientes, que você tem diversos bancos de dados e que eles estão distribuídos em servidores diferentes. Ó, você pode ver que aqui abaixo eu já tenho 192.168.0.10, ou seja, é uma outra máquina para que eu possa me conectar. Isso é muito legal quando você tem uma aplicação muito grande, você está trabalhando com o SaaS ou qualquer ferramenta do gênero, porque quando você divide o seu banco de dados em diversos bancos, em diversos servidores, caso você tenha problema, por exemplo, e caia aqui, por exemplo, o servidor 10, eu só tenho 2 clientes parados. Os meus clientes que estão aqui na minha base 55 continuam rodando normalmente, eles não serão interferidos por absolutamente nada. Então, quando você pensa em ter, por exemplo, 100, 200, 500, 1000 clientes que seja, e você parar somente um servidor, ao invés de você ter o seu telefone tocando 1000 vezes, porque você parou 100% da sua estrutura, quando você divide, você tem somente uma porcentagem que está parada, e ao invés de ter, por exemplo, as 1000 ligações, você vai ter bem menos do que isso. Então, só para a gente poder simular aqui o uso do DB-Link, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui todos esses inserts que eu tenho aqui já, e vou dar um Ctrl R aqui no meu teclado. Então eu fiz os meus inserts e eu vou fazer um select aqui na minha tabela servers. Então essa tabela que a gente acabou de criar, acabou de inserir os registros, eu tenho 5 servidores parametrizados aqui e você pode ver que desses meus 5 clientes, eu tenho 3 deles que estão dentro do meu servidor 55 e eu tenho 2 deles que estão dentro do meu servidor 10. E aqui abaixo eu escrevi uma função bastante simples. Então eu tenho o create aqui da minha função juntamente com o nome. Eu estou retornando um texto, que esse texto é simplesmente aqui um scan concluído. E eu tenho aqui uma variável declarada com servers do tipo record. Então eu estou fazendo aqui um laço de repetição. Estou fazendo um select dentro dessa minha tabela que a gente tem os 5 registros. E aqui simplesmente eu estou printando na tela, aqui na aba de messages, quais são os parâmetros que a gente está passando de conexão. E obviamente que aqui dentro você pode executar um select, criar tabelas temporárias, gerar relatórios, executar procedimentos de manutenção, como por exemplo alter table, create table, vacuum, enfim, você tem uma gama de recursos muito grandes aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui esse código que eu tenho da minha função, vou dar aqui um Ctrl R para poder executar. Você pode ver aqui que já foi criado com sucesso essa nossa função, e quando eu venho aqui abaixo agora, eu simplesmente invoco o que a gente acabou de criar aqui, eu tenho o scan concluído, só que dentro do messages, você pode ver que a gente printou todos os parâmetros de conexão que a gente tinha na nossa tabela. Agora aqui dentro, você pode abrir um DB-Link, utilizando cada um desses parâmetros, basta simplesmente você concatenar aqui, por exemplo, o IP, o usuário, a senha, a porta, dentro daquela nossa string principal. Bastaria você reescrever essa linha que a gente tem aqui para que você possa fazer uma conexão com cada um desses seus clientes e executar o que for necessário. Então aqui você pode executar um relatório, por exemplo, de quantidade de clientes, um somatório de pedidos, qual foi o valor gerado naquele mês, o quanto a sua base cresceu. Você pode executar um procedimento, por exemplo, para sincronismo de banco de dados. Como, por exemplo, você fez uma alteração dentro da sua estrutura de banco de dados, você precisou adicionar uma coluna nova lá na sua tabela de usuários. Ao invés de você ter que logar em dezenas de bancos de dados diferentes, você pode simplesmente utilizar essa função e aqui no corpo, logo abaixo do Raise Notice, você pode utilizar o DB-Link para poder fazer esse procedimento por você. Como você se recorda, quando a gente expandiu aqui os nós e a gente chegou aqui dentro de função, a gente tem diversas funções. E o que a gente utilizou aqui, basicamente aqui que foi essa função, né? A gente tem um DB-Link passando 2 parâmetros texto aqui. Isso aqui é o que a gente mais utiliza, pelo menos
no meu caso, é o que eu mais tenho familiaridade, é o que funciona muito bem para mim, então eu sempre faço uso disso daqui. Só que esse DB-Link aqui, ele aguarda um retorno, ou seja, eu utilizo esse DB-Link para fazer um select numa base. Agora, se eu fosse fazer, por exemplo, um insert, eu já não tenho um retorno, né? A gente faz um insert na nossa base e a gente só tem uma mensagem de OK, mas nenhum campo, nenhuma linha, nenhum registro é retornado para a gente. Então, nesse caso, você utilizaria aqui abaixo o db_exec. Você pode ver também que a gente tem aqui dois parâmetros texto, só que você tem um _exec porque ele vai simplesmente executar um comando. Então, se você tem um comando de alter table, create view, ou qualquer comando do seu banco de dados que não retorne registro, você vai fazer o uso dessa função aqui sem nenhum tipo de problema. Quando você domina esse tipo de recurso, a sua aplicação ganha um novo nível, ganha um novo patamar. O desempenho dessa função é extremamente satisfatório, porque obviamente que você está consumindo o seu próprio esquema, então você sabe como que está a sua modelagem, você sabe se estiver faltando determinado índice na sua tabela, enfim, você tem o controle disso. Mas obviamente que é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, quando você está executando um loop, você tem que tomar cuidado com o select que você está fazendo, porque é o banco de dados que está abrindo uma transação dentro de uma outra conexão. Então você tem que ficar atento a esses pontos, simplesmente para não deixar conexões abertas que não estão sendo utilizadas e poder sempre manter a integridade e a segurança do seu banco. E quanto a essa técnica de manter todos os dados de conexão com o nosso banco de dados armazenado dentro de uma tabela do nosso servidor, isso aqui, em alguns casos, pode não ser bem visto por outros desenvolvedores. E obviamente que a gente tem outras soluções para poder contornar esse tipo de situação. Então você pode fazer com que sua aplicação armazene essas informações. Você pode ter um pool de conexões onde o próprio Postgres já tem um recurso para isso, para que você possa gerenciar todos esses acessos em bases diferentes. Enfim, isso aqui vai depender da necessidade de cada um. Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha compreendido como que funciona o DB-Link e como que você pode utilizar isso a seu favor, colocando isso para rodar dentro do seu código. Viu como que é bastante simples você utilizar o DB-Link? Basicamente ele precisa de dois parâmetros. A primeira string é onde você vai informar todos os parâmetros de conexão, usuário, senha, porta, nome do banco de dados, enfim, ali você tem os parâmetros básicos para passar. E o segundo parâmetro é o que você quer executar de fato lá na sua base de destino onde você está se conectando. Obviamente que a gente utilizou ali um alias, passou a estrutura da tabela, e isso você vai fazer somente quando você tiver registros para serem retornados. Caso contrário, por exemplo, você faça um insert, você não tem nenhum registro retornado, você não vai precisar utilizar essa mesma estrutura. Você usa uma estrutura um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo comportamento. E agora eu te deixo aqui o meu agradecimento por você ter seguido nesse conteúdo com a gente. Você viu como que funciona uma outra ferramenta de mercado que é bastante utilizado, embora o padrão ainda seja outro banco, principalmente na web, mas eu espero que o conteúdo que você tenha visto dentro dessa websérie possa impactar positivamente dentro da sua aplicação, dentro do seu dia a dia, isso possa te tornar mais produtivo e que você tenha gostado desse nosso conteúdo. E não se esquece, aqui abaixo você pode me falar nos comentários o que você achou dessa aula, se você está com algum tipo de dúvida ou algum tipo de problema e sugestões para os nossos próximos conteúdos. Já que a gente acabou essa série, me fala o que você quer ver daqui para frente agora. Então, bora programar, eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.